Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Marcos 10, 35. Lembrando os irmãos, enquanto os irmãos abrem a escritura, ou se preparam para receber a mensagem, recebemos todos nós. Marcos 10, 35 a 45. É claro que a mensagem não vai ser completa, no sentido do que eu trouxe, mas faremos uma segunda abordagem em um outro momento, né? A continuidade dessa pregação. O tema é servir a Deus e a sua causa. Leiamos então, os irmãos escutem, estejam atentos à leitura do texto. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos uma à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, né, dos evangelhos, onde há na realidade, eu vou dizer, a perda de uma oportunidade enorme de 2 discípulos de Jesus de poderem serem atendidos pelo Mestre, por Jesus Cristo. Você já pensou, agora nesse momento, Jesus está diante de você e dizer assim: o que é que você quer que eu lhe faça? O que é que você quer agora? Já pensou? Eu abro um parênteses para dizer que isso é possível a nós. Porque ainda hoje Jesus diz: o que é que você quer de fato? Porque o que eles tiveram a oportunidade foi presencial. E no nosso caso é presencial também, porque Jesus está presente aqui. E nós temos, através da oração petitória, a oportunidade de pedirmos a Deus. Só que, às vezes, como esses 2 discípulos, pedimos de forma incoerente. Fazemos pedidos que não nos convêm, não é apropriado a nós, não nos é dado o direito. Pedirmos algo que não nos compete. Então, eles perderam uma oportunidade enorme. Mas nem por isso Jesus, embora foi incisivo, não os rechaçou diante dos demais, dos 10, outros discípulos. Porque não nos enganemos, esses outros 10, eles estavam furiosos, irmãos, possivelmente, porque quem sabe eles também queriam estar à direita e à esquerda de Jesus, no reino de Cristo. Então eles não estavam indignados porque foi feito um pedido, incoerente, não. É porque, quem sabe, os estudiosos, eu estou trazendo isso porque biblicistas trazem isso, comentadores bíblicos trazem isso. É possível que eles olhassem e dissessem: você quer tomar o meu lugar? À direita, quem vai sentar sou eu. Quem vai à esquerda, sou eu. Os irmãos estão entendendo isso? É claro que nós não queremos fazer juízo de valor dos 10, mas é possível que isso ocorra, como os comentadores falam. E aqui, irmãos, nós entendemos que ser servo
é de fato um desejo e a expressão de muitos discípulos de Cristo. O próprio Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o texto diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele, Jesus Cristo, sendo Deus, tomou a forma de servo. E lá em Tito 1:1, a carta, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo se refere como servo de Jesus Cristo, escrevendo a Tito. Também Tiago 1:1, Tiago escrevendo a sua carta, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Pedro também, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Note que o servo vem primeiro. Judas 1:1, que não é o Judas Iscariotes, mas é Judas, o irmão de Jesus Cristo, que é citado lá em Mateus, e que há segmentos religiosos, não é? Dentre eles o catolicismo romano, que não aceita de que Jesus teve outros irmãos, mas isso é fato, não é? Para nós, bíblico, e não é motivo de, no momento, para nós, em hipótese alguma de controvérsia. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele nem cita que ele era irmão de Jesus. Ele cita que era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, né? E não primos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz o texto: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, notemos nós, irmãos, que a expressão servo, e mais do que a expressão, o entendimento bem claro, bem nítido, daqueles que serviram a Jesus, era de que eles eram servos, apenas servos. E aqui nos traz conceitos errôneos em servir. Eu trago 3 conceitos e vou encerrar com eles, não é? Com esses 3 conceitos que nos trazem a forma errada de se servir. Se alguém quer servir a Cristo e a sua causa, ao reino de Deus, a causa de Cristo Jesus, nós chamamos a atenção para que esses 3 fatores, esses 3 elementos, esses 3 conceitos, não sejam praticados jamais por nós. Primeiro, servir por servir. Alguém que serve por servir significa apenas ocupar o cargo ou a função, não é? Nós, este ano, porque a cada 2 anos nós estamos fazendo eleição para a liderança, direção de ministérios, de departamentos, não é? Mas sempre deixamos claro que, se é para servir a Cristo e a sua causa, que não se ocupe o cargo ou a função por ocupar. Servir por servir não leva ao desenvolvimento da igreja, da obra de Deus, e não glorifica a Deus. Servir por servir, ele não traz expansão ao evangelho, não traz expansão ao ministério que se abraça, no nosso caso, ministério local. Então, servir por servir jamais. É um conceito errado, é uma forma errada de servir a Cristo e a sua causa. Segundo, servir por ganância. E esse parece que é pior, não é? Por quê? Porque é lutar pelo poder. É alguém que quer servir a Cristo e a causa dele por ter um poder, por ter uma liderança. E chamamos a atenção de que liderança, ela não se impõe, liderança é conquistada, não é? O líder, ele é seguido. Quando a pessoa é um líder, ele é ouvido, e não uma liderança imposta, não é? Colocada por força. Então, servir por ganância não, é luta pelo poder. Servir por ganância é lutar pela posse. Gente que quer ter posse, né, no sentido de quê? De que ela tem ali aquela função de servir como uma propriedade dela, um ministério que é propriedade dela. Jamais. É resultado, servir por ganância é resultado de uma ação política. Ou pensamos nós que a política só ocorre lá fora?
ocorre nos 4 cantos dentro da igreja. E até nas nossas convenções ocorre uma política. Mas não deve ser uma política pautada, como nós temos visto muitas vezes em nossa sociedade. Jamais. Que seja uma política sadia, no sentido, coisa bonita, é podermos ouvir a igreja na sua decisão. Algo maravilhoso a igreja eleger alguém que durante 2 anos, no nosso caso, tem ali a liderança junto com outros auxiliares de um ministério. É algo maravilhoso, mas isso é uma política sadia e não uma politicagem, como se coloca. Então, servir por ganância, irmãos, não é servir. Então, não sirvamos nós, nem por servir por servir, ou servir por ganância. E terceiro e último, não sirvamos nós por uma questão de status, não é? É impressionante, irmãos, os que estão ali à frente, a liderança de ministério, sabem disso. Se alguns bem soubessem o que é liderar, o que é lidar com gente, porque pode ser que você lide com gente lá na empresa que você trabalha, você está lá à frente, e qualquer coisa que você não gostar, procura demitir dentro dos critérios, né? Mas igreja é um passo a mais, é uma milha a mais. Não que vamos tolerar aquilo que é intolerável, não. Mas aqui, o nosso caso é outro. Aqui nós temos que ter mesmo uma postura coerente com o que nós pregamos. Então, servir por status, jamais. É expressão de um sentimento de vaidade. Alguém que quer assumir um cargo, uma função, ou quer servir em qualquer lugar, mas por uma questão de status, ou por necessidade de projeção de si mesmo. Estar projetando, falando, né? Projetando uma autoimagem. Graças a Deus, irmãos, eu preciso finalizar essa palavra, mas louvado seja Deus. Quantos eu conheço aqui? Quantos? Que já passaram, que estão hoje e que virão, com fé em Deus, que não servem pelos motivos errados. Então, sirvamos nós a obra de Deus. E outra coisa, para não deixar passar, essa questão de servir, irmãos, independe de cargo, de função. Todos nós somos servos, precisamos ser servos de Deus e servir a causa e glorificar a Jesus e servir a Jesus. Então, que esses 3 conceitos errados jamais estejam entre nós. Jamais estejam aqui presentes a primeira igreja batista de Aracaju. Que Deus nos preserve dessas 3 formas erradas de servir. Sirvamos nós, irmãos, de coração aberto. Sirvamos nós como servos e nada mais. É como disse o Paulo César, do grupo Logos, numa das suas coisas: apenas servo sou e nada mais. Sirvamos como servos do Senhor. E certamente a obra vai expandir, nós seremos reconhecidos em nosso serviço, porque fazemos com zelo, e o nome de Jesus Cristo será glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e com oração e bênção, estamos encerrando o culto dessa manhã, não é? Haverá a segunda escola bíblica dominical, vá para ela, se você faz parte dela, e à noite, pela misericórdia e graça de Deus, estaremos aqui às 18 horas, não é? Cultuando ao Senhor, relembrando aqui o almoço, e relembrando também aos visitantes que se ficaram, nós temos um encontro com você lá na sala de acolhimento. Quero também dizer à membresia, classe membresia, que hoje vocês estarão com o diácono Janildo, tratando sobre direitos e deveres dos membros de uma igreja batista, tá certo? Hoje não estaremos lá com você, eu propriamente, mas o diácono Janildo estará ministrando lá, né, a classe membresia. Oremos. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã. Aqui nos reunimos, Senhor, para cultuar tudo o que fizemos desde que chegamos aqui até agora, e vamos sair daqui com o entendimento de que a nossa vida é um culto. A nossa vida é um culto. O culto continua onde nós estivermos, porque a nossa vida deve ser de adoração contínua, Senhor, sem espiritualizar certamente aquilo que nós estamos falando. Mas sabemos, ó Deus, o que fizemos aqui.
cultuamos ao Senhor, adoramos o Senhor. O Senhor foi glorificado nessa manhã. Portanto, Senhor, dá-nos um coração de servo e nada mais. Porque se tivermos um coração de servo, nós cumpriremos a nossa missão. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje aqui reunidos e sempre. Amém.